Meus amigos, mais uma vez aqui estamos para falar sobre alienação parental e o contraponto da lei. Hoje eu quero falar rapidamente sobre o exame psicossocial que é realizado na ação de alienação parental. Antes, porém, eu quero trazer à memória, à lembrança de vocês, esse fato. Hoje nós estamos no dia 12 de setembro de 2018. No dia 13 de agosto de 2010, esta menina Joana Marcenal, ela foi barbaramente morta. Uma história revoltante e misteriosa. A vítima é uma menina de 5 anos, objeto de disputa entre pai e mãe. Ela morreu no hospital com marcas estranhas pelo corpo depois de ter sido atendida por um estudante que trabalhava como se fosse médico. A polícia investiga o caso e suspeita do pai da criança. No vídeo, gravado em janeiro, Joana Cardoso Marins, de 5 anos, brinca no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Cada canto que eu vou é como se eu pudesse ouvir a voz dela ainda pedindo as coisas que ela não conseguiu fazer. É a mãe, Cristiane, quem faz a gravação. Ela nem imagina, mas este seria o registro da última viagem de férias ao lado da filha. Ela tinha muita necessidade assim, de ajudar as pessoas, de contribuir, de fazer o que era certo. De não desobedecer, ela se preocupava com essas coisas, ela queria ser uma boa filha. Os primeiros anos de vida foram ao lado da mãe e do padrasto. Segundo Cristiane, o pai biológico, André Rodrigues Marins, visitava pouco a filha, mesmo com a autorização da justiça. Eu acho, não tenho certeza que ele não teve interesse, ele chegou a dizer isso para alguns amigos em comum, que ele não ia mais procurar porque a Joana tinha arrumado um bom pai, que era o Ricardo. O desentendimento entre os dois ficou ainda mais forte em 2007. Joana teria voltado muito machucada de um fim de semana que passou com o pai. Na época, a menina chegou a fazer um exame de corpo de delito. Tinha um hematoma aqui atrás, apesar de não estar cortado, era um hematoma no dorso, assim, grande, que era uma coleção de sangue, assim. Alguém ou ela bateu em algum lugar e tinha vários arranhões no pescoço. E é esse laudo do IML que diz que tem ação contundente, ou seja, isso foi provocado por alguma coisa ou algum instrumento, assim, isso não aconteceu ao acaso, isso foi provocado. Por causa dos sinais de maus tratos, uma juíza da Vara de Família suspendeu as visitas do pai por 1 ano. A decisão teria sido a gota d'água para André. Irritado, ele resolveu lutar pela guarda da criança. Em maio deste ano, a justiça determinou que Joana ficaria com o pai. O principal argumento foi o da alienação parental, ou seja, Cristiane estaria impedindo Joana de se relacionar com André. Ela sempre falava para mim, mamãe, não fica triste, não chora. E no dia que ela foi embora, ela virou para mim e falou assim, mamãe, eu fiz um esforço sobre-humano para não chorar, para ela não ter a sensação de que era alguma coisa ruim que ia acontecer com ela. Na hora dela sair, já ela virou pra mim e ela falou, mamãe, você tá chorando porque eu vou ficar com o papai André, né? Aí eu falei, não, filha, eu não tô chorando. Ela falou, tá sim, eu vi uma lágrima escorrer no seu rosto. Aí eu falei, não, filhinha, mas você vai voltar. Joana não voltou. No mês passado, a criança deu entrada na emergência de um hospital da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Ela tinha manchas no corpo parecidas com queimaduras. Segundo os médicos, os hematomas podem ter sido causados por convulsões. Eu entreguei pra ele a Joaninha andando, com uma roupinha nova, assim, com um sapatinho de princesa que ela tinha. E ele me devolveu ela deitada numa maca no hospital, com um tubo, com uma roupa suja que nem era dela, da irmã. E foi assim que eu recebi minha filha. Quem está falando a verdade? O que de fato aconteceu com a menina?
As perguntas, por enquanto, estão sem resposta. A investigação corre em segredo de justiça. Olha só o que diz a doutora Berenice. Para esta jurista, que também trabalhou pela aprovação da lei da alienação, um dos problemas está na identificação do abuso e na elaboração dos laudos. Os peritos, na maioria deles, não têm conhecimento suficiente, às vezes, para distinguir se a criança que é ouvida, ela de fato foi abusada ou não foi abusada. Isso é muito grave. Muito grave. Os peritos, na maioria deles, não têm o conhecimento suficiente deles para distinguir se a criança que é ouvida foi abusada ou não foi abusada, e isso é muito grave. Vejam, senhores, eu estou falando há 8 anos após essa lei ser promulgada, ser sancionada. A doutora Maria Berenice Dias, ela foi uma das pessoas que fizeram esta lei. E ela vai aparecer lá na justificação desta lei, dando lá o seu argumento, no qual ela se baseia em Gardner, e que justifica a propositura desta lei 12.318 de 2010. E agora, depois de 8 anos, ela vem dizer que ainda não temos, veja bem, nós estamos há 8 anos que esta lei vem sendo aplicada e ocasionando isso que vocês acabaram de ouvir agora no início, e não se faz nada. Mas não é só isso. Eu quero que vocês ouçam agora o que o desembargador Dr. José Antônio Daltoé César, do Rio Grande do Sul, presidente da Abraminge, Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e da Juventude, declarou em entrevista ao Fantástico nessa mesma oportunidade. Ouçam, por favor. Todo sistema ele é falho. Então o sistema de saúde tem que se preparar para receber criança vítima de violência. Porque os profissionais não foram capacitados para especificamente trabalhar sobre isso. O sistema de justiça, a mesma coisa. É uma realidade que está tentando se mudar no Brasil. Olha o que ele diz. Os profissionais não foram capacitados para especificamente trabalhar sobre isso. O sistema da justiça, a mesma coisa. Vocês entenderam? Eu não estou falando de nenhum advogado que não tenha conhecimento da matéria. Eu estou falando de um desembargador que é presidente de uma associação de magistrados da infância e da juventude, e é ele que está dizendo isso. E também eu não estou falando de qualquer pessoa em relação à apreciação quanto aos peritos, que a doutora Maria Berenice Dias, ela foi uma desembargadora, hoje ela é uma advogada, e foi ela que esteve fazendo, juntamente com as 2 pessoas, a lei que vocês têm aí. Mas não é só isso. E quando eu fico estudando sobre o exame psicossocial, a gente verifica o seguinte, que o Conselho Federal de Psicologia, desde o início, isso consta inclusive lá na ata da audiência pública que houve, ele se posicionou contrário a esta lei. A lei ela é criticada desde a sua criação. Está escrito aqui numa reportagem feita pela Folha de São Paulo, no dia 24 de agosto de 2018. É assim que diz aqui o repórter. A lei foi criticada desde a sua criação. O Conselho Federal de Psicologia sempre se opôs à medida por considerar que acirrava os conflitos familiares e por avaliar que a teoria da alienação parental carece de sustentação científica. Além disso, ao punir a mãe ou o pai com alienação, com afastamento de um dos genitores, a lei ela está sendo contraditória. Ela não ajuda em nada na defesa da criança. Ao contrário,
ela agrava. Então, quando o Estado retira a guarda de um pai ou de uma mãe, sob esta acusação, o Estado ele se torna alienador, nos termos do artigo 2º da indigitada lei. Eu estou falando sobre pessoas que entendem muito bem sobre essa matéria. E eu devo dizer a vocês que eu estudei essa questão aqui no escritório e a exaustão. E nós podemos contribuir lá com o nosso Congresso Nacional, mandando todos esses elementos de convicção, de opiniões, de estudos feitos por técnicos especializados para apreciação lá do Senado e também da Câmara dos Deputados Federal. Isso tudo acabou resultando no projeto de lei em que o deputado Flavinho ele propôs. E esse projeto de lei ele traz exatamente o sentimento da totalidade dos profissionais de direito que atuam nesse caso aqui em favor da criança. É lógico, porque aquele que atua em favor do pai, ele não tem interesse de que essa lei seja revogada, porque isso representa no escritório dele um grande filé para ter lucros à custa do sacrifício das crianças. E o deputado Flavinho, ele propôs projeto de lei 10.639 de 2018. Congresso Nacional decreta, artigo 1º, fica revogada a lei 12.318 de 26 de agosto de 2010. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Essa lei, esse decreto, aliás, ou melhor, esse projeto de lei, ele deveria ter uma tramitação em caráter de urgência, porque enquanto isso daqui não é revogado, diariamente crianças são tiradas em busca e apreensão de maneira que é uma tortura do braço das mães e entregue aos seus pais abusadores. Agora vejam vocês, pasmem meus senhores, nós vimos ali a opinião do Conselho Federal de Psicologia e quem fez a lei, doutora Maria Berenice Dias, do desembargador lá do Rio Grande do Sul, que dizem que os nossos profissionais não estão capacitados para lidar com essa questão. E agora nós temos aqui lá, podemos verificar lá no Congresso Nacional, 3 projetos de leis. Projeto de lei 10.712 de 2018, projeto de lei 10.402 de 2018, projeto de lei 10.182 de 2018. Esses 3 projetos de leis, eles dizem a mesma coisa. Um não difere nem um pouco do outro. Eles não dizem claramente que não concordam com a revogação da lei da alienação parental, mas eles estão contrariando a primeira projeto de lei de revogação, e aí então eles pegam e tentam mudar artigos da atual lei da alienação parental, enfiando ali mais estudos psicológicos, inclusive trazendo para o campo da psicologia a responsabilidade de fazer uma afirmação, qual seja de que se houve abuso sexual naquela criança que está sendo submetida a uma verificação, ou se houve alienação parental. Primeiro, que o Conselho Regional de Psicologia ele se posicionou no sentido de que a alienação não é um problema para a psicologia, é um problema jurídico. A psicologia jamais vai entrar nesse campo. E eu encontro muita lógica nessa fala do presidente do Conselho Regional da Psicologia, porque, imagine os senhores, se um psicólogo vai ter coragem de pôr no seu laudo de que houve abuso sexual. Esse psicólogo, que todo dia, numa cidade pequena aí,
que não a capital, passa pela mesma calçada que aquele abusador ou abusadora, imagine o que vai acontecer com esse psicólogo. Vocês acreditam que não vai acontecer nada? Se hoje esse pessoal que estão favoráveis à lei da alienação parental e que são acusados de abuso sexual, eles entram em fórum, ameaçam juízes, matam advogados, matam mãe, matam pai, matam filhos. O que acha que vai acontecer com o psicólogo que se atrever a colocar no laudo que houve realmente abuso sexual? O fato é que nós não temos profissionais capacitados, e ainda que os tivesse, o Estado não dá a eles a segurança necessária para que possam exercer o seu trabalho sem terem sobre si uma espada. Aí sim, se o Estado desse todas essas condições, eu acredito que até a psicologia poderia ajudar. Mas mesmo assim, o presidente do Conselho Regional, do Conselho Nacional de Psicologia, ele entende que esse não é um assunto para a psicologia. E eu não entendo por que esses deputados que fizeram esses 3 projetos de leis não conseguem entender uma fala tão simples do Conselho Federal de Psicologia. Então eu entendo, meus caros amigos, desculpem, eu tenho estado nos últimos dias muito triste pelo que eu tenho visto de notícias de crianças que estão sendo vitimadas por pais abusadores, porque esta lei, que foi firmada lá na filosofia de um pedófilo, Gardner, ela foi feita para proteger pedófilo, e aqui no Brasil ela está sendo empregada para proteger a pedofilia intrafamiliar, e eu não tenho receio nenhum de falar sobre isso, porque eu já vi isso, estou vendo isso já. São mais de 7 anos que eu estou trabalhando nisto. E eu estou falando com conhecimento de causa. Esta lei 12.318/2010, ela precisa ser revogada completamente. Ela não comporta acertos, consertos, arrumação, inclusão de novos artigos, alteração de certas redações. Ela não comporta isto. Ela é uma lei que não presta realmente ao fim a que se destina. É uma lei ideológica que foi feita por um presidente espinheiro, e nós o convidamos para ser o nosso rei. E aí nós temos essa lei que aí foi passada. A quem interessa essa lei? Ou a que interesses essa lei não querem derrubá-la, não querem revogar? Eu não vou dar a resposta, eu vou deixar que você tenha a resposta conversando com o candidato que você vai votar para o próximo período em que nós vamos ser governados, ou o Brasil ter uma virada e muda completamente esse estado de coisas que está afetando tremendamente a família brasileira, ou nós podemos fazer a nossa mala e sair do Brasil, porque eu entendo que não terá mais jeito. Nós vivemos num país muito rico, um país que há mais de 500 anos vem sendo roubado, e ainda temos riqueza. E ainda temos riqueza. Fica aqui o meu alerta. Pensem bem sobre
Isso que eu estou falando com vocês. E falem com seus candidatos, inclusive ainda hoje, o candidato que está lá, deveria estar lá em Brasília trabalhando, estão aí fazendo as suas campanhas e ganhando dinheiro lá normalmente. Falem com eles, olha, vai lá, revoga essa lei, é importante que isso seja revogado. Pressione os deputados, os senadores para que tomem uma atitude. O Brasil não aguenta mais continuar nesse estado de coisas. Muito obrigado e até uma próxima vez, querendo Deus.